A paz do Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu fico pensando o seguinte: muitos pregadores falam que vai em algumas igrejas para pregar a palavra de Deus e que aquelas igrejas que eles vão, uma boa parte delas são frias, são sem graça, sem o poder do Espírito Santo, são igreja morta ou morna. Eu sei que tem algumas igrejas, alguns ministérios, alguns segmentos evangélicos, que as pessoas são apáticas à palavra de Deus. Alguns têm um ritmo diferente, não tem aquele hábito de glorificação alta, assim como em outras igrejas as pessoas acabam até atrapalhando, você não consegue pregar, porque eles se alegram com muita facilidade. Mas tem outra situação preocupante da nossa parte, que somos pregadores. Essa palavra é para você que prega nas igrejas, onde se congrega, ou é convidado para pregar em outro lugar. Eu analiso e percebo que muitas vezes o que acontece não é que a igreja é fria ou está fria. Nós percebemos que, apesar da teologia bíblica, que eu também faço parte, muitos pastores, Deus abençoe por ter se dedicado a descobrir o mistério da palavra de Deus, a cada dia aprender mais para ter o que dizer. Isso é muito bom, é necessário. Você que estuda a palavra de Deus, faça um curso teológico, isso é muito bom. Eu sou ministrante de escola bíblica dominical, dou estudo teológico também na minha igreja, tudo bem. Mas nós percebemos que nessa área a igreja está avançando e está crescendo. Muita gente está fazendo teologia, jovens, homens e mulheres, pastores, diáconos, cooperadores, estão aprendendo a palavra de Deus. Mas não está nos faltando nos púlpitos, na realidade, nesses últimos dias, não é nem tanto informações teológicas, aprendizado bíblico, não é o nosso maior dilema. O dilema maior que eu percebo é que, apesar de nós ouvirmos mensagens bem articuladas, mensagens bem preparadas, mensagens com tópicos, subtópicos, mensagens bonitas, mensagens maravilhosas, mensagens de conceitos profundos teológicos, nós percebemos que muitos pregadores estão mesmo preparados para pregar a palavra de Deus. Mas tem um porém. Nós percebemos que são mensagens, uma boa parte, não todas, com pouca profundidade espiritual. As pessoas entram na igreja para ouvir a palavra, ouvem uma mensagem muito bonita e profunda, no sentido da leitura, da pesquisa, na descoberta de pontos difíceis da Bíblia, porém, não são tocadas. E nós percebemos que, apesar de ter algumas pessoas com coração endurecidos, incrédulos, carnais, tem pessoas que vão à igreja sedentas para ouvir, para aprender, ter uma resposta. Mas, infelizmente, elas voltam do mesmo jeito ou pior. E nós, como os pregadores, dizemos que a culpa é da pessoa. Que se a pessoa entrar ali para adorar, para servir, a palavra vai falar com ela, vai convencê-la. Mas não é bem assim. Muitas vezes, é as nossas palavras que não passam de folha secas, de informações bonitas e profundas, mas com pouca essência espiritual, com pouca manifestação possível de tocar no mais profundo do nosso ser, no nosso âmago, no recôndito da nossa alma. Queridos irmãos, pregadores, sabemos que temos dificuldades como qualquer pessoa, mas você já percebeu que muitas mensagens elas perderam a essência espiritual? Tem muita teologia,
arqueologia, informações geográficas, informações de outra etnia, informações de outros países, informações biológicas, informações diversas. Pregadores que arquitetônica, a sua palavra, a sua pregação, se preparam, pesquisam livros, em dicionário, dá o nome de significado de pessoas, significado de lugares. Só que a pregação em si perde o seu significado. Não por causa das informações que são transmitidas, mas é a consistência, a essência, a profundidade da manifestação divina nas palavras. Parece que a pessoa está apenas fazendo a leitura de um livro para que alguém escute, para que alguém ouça. Já percebeu quando alguém está no rádio, não pregando, mas lendo, que é bem diferente? Já observou que alguns pregadores apenas repete o que leu em um livro ou que ouviu em um DVD, em uma fita ou em qualquer outro lugar? Nós que pregamos a palavra de Deus, devemos orar e orarmos muito para que Deus nos dê a palavra revelada, e não importa a condição do povo onde vamos pregar. Muitas coisas estão faltando, muitas coisas não estão acontecendo, não por causa da igreja que não adere, que não aceita, que é frio ou carnal. Muitas coisas estão acontecendo ou deixando de acontecer por causa de mim e você, que pregamos a palavra de Deus, cheio de teorias, filosofias, de conhecimentos que são necessários, mas sem efeito espiritual. Até parece que estamos apenas repetindo palavras de outro alguém, muito bonitas e profundas, mas sem a essência do Deus que habita em nós. E nós precisamos orar a Deus. Pregadores, nós que pregamos, eu também prego a palavra de Deus. Não seja mais um. Não seja um repetidor de textos e livros. Não seja um repetidor de passagens bíblicas. Não seja alguém que vive transmitindo as especulações da vida. Não seja um pregador que simplesmente vive a transmitir informações biológicas, transmitir algo diferente ou interessante para o ouvinte. Precisamos mesmo de essência espiritual. A essência do divino, e que aconteceu primeiramente em nós, e que Deus nos revelou a transmitir à vida das pessoas. Que tipo de palavra estamos pregando? Qual é a essência da nossa vida? Não é apenas um desabafo, às vezes não passa de especulação, de informações ou de coisas da mídia que queremos introduzir na mensagem para tornar uma mensagem bonita, interessante e especulativa, agradável aos ouvidos, mas não alcançamos o coração das pessoas. Precisamos pedir a Deus misericórdia, que nesses últimos dias pregadores estão sobrando, mas eu quero te dizer, meu amado, pregações que vale a pena ouvir pela essência espiritual, está faltando. De informações teológicas, arqueológicas, biológicas, sei lá, de várias áreas, está sobrando gente entendida, informada, que compreende a letra, que compreende de Gênesis a Apocalipse, que lê versículos um atrás do outro, que decora a Bíblia quase inteira na cabeça. Isso não muda ninguém. Isso é até bonito, interessante. Como eu gostaria de guardar versículos e passagens da Bíblia, ser um Silas Malafaia da vida. Mas não é isso que transforma. É a essência da mensagem. Pregador, cadê a essência da mensagem? Quando pregar e nada acontecer espiritualmente, nada acontecer o que você esperava, não culpe a igreja. Preste bem atenção. Veja se não é você que está sendo apenas alguém repetidor de palavras ou de textos. Não use o dom para dar um show de púlpito. Deixa Deus te usar para edificar, exortar, admoestar, salvar almas. Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento do Senhor na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ao invés de buscarmos
culpar a igreja, vamos prestarmos mais atenção se a falha não está em nós. Porque, irmãos, falo a verdade para vocês. Não digo a respeito da igreja onde congrego, estou falando no sentido geral. Estamos cansados de ouvirmos as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas informações, os mesmos gestos, de pedir o povo para repetir, de pedir o povo para falar, pedir o povo para abraçar, pedir o povo para pegar na mão, pedir o povo para olhar no olho do outro, e no final não passou de fumaça, sem essência. A mensagem do evangelho, ela constrange, ela convence, ela incomoda, ela alegra, pode até entristecer, porque a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. Às vezes a mensagem de Deus, como diz Tiago, transformai o vosso gozo em tristeza, a vossa alegria em lágrima. Mas a ideia não é trazer tristeza ou alegria, mas tem uma essência transformadora. O mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. O mundo precisa de ouvir a palavra de Deus. E não repetições. E não especulações científicas. Afirmações vazias que brilham aos olhos naturais sem efeitos espirituais. Muitas coisas que não acontecem. A culpa é de nós, pregadores.